Bem, falaremos um pouco hoje sobre o filme Incêndios e algumas perspectivas lacanianas, né, que podem se encaixar com esse filme a partir de um resumo, né, uma elaboração que fiz aqui, comentando algumas questões da narrativa do filme e etc. Né. E vamos começar, né? Você já que acompanha aqui o canal, já conhece como é a dinâmica, curte, compartilha, deixa o like, né? Quem não é inscrito do canal, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante aqui o canal. Vamos falar um pouco sobre algumas perspectivas da linguagem em relação a determinadas estruturas da linguagem que aparecem, né, em determinados jogos, né, que o Lacan identifica no Seminário 2, usando como exemplo um conto do Edgar Allan Poe, né, A Carta Roubada, né, exemplificando a questão de como a linguagem pode se exercer através de uma determinada repetição, a linguagem falada, não falada, escrita, não escrita, né? Vários tipos de linguagem que pode identificar esses elementos estruturantes da própria linguagem, né? E nesse filme Incêndios, né, é um filme bastante interessante, porque ele trabalha também nessa perspectiva de um determinado jogo que se exerce, né, a partir de uma digamos, de um determinado processo de reconhecimento da origem das personagens que estão envolvidas ali, né? E aqui eu vou fazer algumas pontuações, né? O filme Incêndios inicia-se com o seguinte cenário: uma mãe que sempre tratou seus filhos gêmeos de maneira supostamente indiferente, né? Morre. Esta mãe trabalhava como secretária para um importante canadense, cuja esposa se apega a estes gêmeos e os trata como próprios filhos. Este mesmo canadense chama os irmãos para conversar e revela que sua mãe deixou um testamento que determina como ela deve ser enterrada e deixa 13 envelopes. Um para entregar a seu pai, outro para um dos irmãos e outro para entregar a um terceiro irmão. O terceiro envelope só poderá ser aberto em conjunto pelos dois irmãos, quando todos os outros forem entregues. Só que Jenny e Simon, os gêmeos, nada sabem sobre a existência desse irmão. E também acreditavam que seu próprio pai teria morrido na guerra. É importante ter em mente que a narrativa sempre mantém em perspectiva dois pontos de vista: a dos jovens no presente e o de Marwan, que é a mãe, né? Desde quando era uma jovem cristã no Líbano, que se apaixonando e engravidando de um muçulmano, enfrentaria uma série de problemas diante de si mesma e perante toda a sua família. Tendo em vista a importância da relação do presente e o remetimento ao passado que aparece na narrativa, podemos adentrar em uma exemplificação que pode ajudar a compreender o filme por uma ótica lacaniana. Usando o conto de Edgar Allan Poe, referindo-se à Carta Roubada no seminário de 1954-55, Lacan aborda a perspectiva de um jogo de soma a zero, onde se ganha ou se perde tudo. Utilizando-se do conto e partindo dele, podemos dizer o seguinte: uma rainha recebe uma carta comprometedora. Posteriormente aparecem dois outros personagens, um rei e um ministro. O rei olha a situação do suposto constrangimento da rainha e não percebe nada. O ministro observa o comportamento estranho da rainha, ele percebe. Com a carta, nota que ela acusa o golpe, astutamente com um envelope parecido ao da carta que está em cima da mesa, posta pela rainha, troca diante do olhar da mesma, que não pode chamar a atenção para a carta, pois assim despertaria a atenção do rei. A rainha chama a polícia, que procura a carta em todo lugar. Diante desse cenário temos a rainha que vê e não pode fazer nada, o rei que olha mas não vê, o ministro que vê e olha, e a polícia que olha por toda parte e não enxerga nada. O que é que denota essas questões, né? Vamos ver aqui em seguida. Em um segundo momento, um policial, entendendo a situação ou as regras do jogo, fazendo parte da narrativa, usa da mesma estratégia adotada pelo ministro para devolver a carta à rainha, invertendo a narrativa onde agora o ministro pensa que tem algo comprometedor e a rainha passa a saber que não, pois tem ciência que as cartas foram novamente trocadas de acordo com a aleatoriedade das trocas e regras pré-estabelecidas mesmo que de forma implícita. Temos aqui, né, segundo a abordagem lacaniana, uma evidência de que um sujeito que tem percepção do jogo que está sendo jogado é que tem a oportunidade de fazer as melhores escolhas entendendo as probabilidades de repetição da linguagem. Isso se aplica ao filme, inclusive, e ainda diante da relação passado-presente que estabelecemos aqui, para compreender que não há acaso a partir de uma relação com o sujeito. O acaso
pertence ao campo de um outro, ou seja, o outro através do campo simbólico do sujeito que é introduzido por meio do uso da linguagem. O que significaria dizer que este outro é aquele que não dá garantias. Entretanto, quando falamos de um sujeito a partir de uma leitura lacaniana de Freud, podemos entendê-lo através de uma série de ramificações. Por exemplo, exemplificaremos, mas não especificaremos, né? São elas: eu, ideal, ideal de eu, indivíduo, pessoa, sujeito e percepção. Não adentraremos nessas especificidades, como já foi dito. Entretanto, Lacan, para contextualizar seu exemplo a partir do conto, que estamos já relacionando à narrativa do filme, utiliza do erigir da cibernética em sua época para pensar uma teoria dos jogos, diante das relações de fala e uso da linguagem. Entendendo as relações de fala, não como relações aleatórias, mas sim de regularidades e insistências, silêncios que ocorrem no mesmo lugar, afetos congruentes e incongruentes, assim como repetição. O que remonta a uma série de fatos trágicos na narrativa do filme, que se situam tanto no cenário que chamaremos de primeiro na história, ou seja, remetendo ao passado, quanto em um cenário segundo no filme, ou seja, o presente, a narrativa que se exerce de forma presente no filme, gerando um trauma. Segundo Freud, para existir um trauma, é necessário haver no mínimo dois eventos. Notem aqui a relação do filme dentro da perspectiva do passado e do presente na narrativa que se encontra. Né? Ou seja, não existe um sujeito constituído, mas um sujeito provocado a adequar-se, ou a cada tipo de jogo estabelecido de forma estrutural. Não pensada, mas a linguagem implica a repetição mesmo diante da aleatoriedade. Ou seja, tem um contexto ali no filme, né, para quem não assistiu o filme ainda, né, que é elaborado justamente essa questão, né, que tem um jogo de cartas, assim como é representado nesse conto aqui do Edgar Allan Poe, no qual o Lacan utiliza como exemplo para restabelecer essa concepção da teoria dos jogos a partir da cibernética, nesse seminário, o seminário 2 de Lacan. Porém, tem um jogo de cartas, como vocês puderam perceber também, né, no filme, o filme Incêndios. Né? E desta feita, né, a mãe, que é a personagem principal desse filme, né, ela passa por uma série de eventos traumáticos que tem relação com o existir desses gêmeos, né, e desse suposto terceiro irmão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou dar spoiler sobre o filme, apesar de já contei inevitavelmente alguns aqui, né, e com o pai, né, deles, que eles pensavam que até então estava morto, né, falecido na guerra. Mas é uma forma que a mãe encontra de causar um certo movimento de empatia. Eu vou chamar aqui de empatia, porque dentro da própria narrativa, quando a mãe estabelece determinadas regras não comuns acerca das suas preferências, de como vai ser enterrada, de determinadas regras que ela coloca no testamento, né, dela assim que ela morre, que os filhos deveriam cumprir, causa bastante estranhamento, e um dos filhos, um dos gêmeos, né, tem uma rejeição muito grande pela mãe, pelos comportamentos estranhos, não normais que a mãe apresentava, e não consegue ser empático. Ele só consegue se inserir diante de uma perspectiva, de uma empatia da realidade da mãe, a partir do momento que ele começa a participar do jogo, mesmo que a contragosto, mesmo que a contrapelo. É interessantíssimo esse movimento, né? Porque o Lacan vai abordar, eu entendo assim, né, uma crítica a essa noção, principalmente essa noção de alteridade como algum tipo de espontaneísmo, de um colocar-se no lugar do outro, como se isso bastasse para eu realmente compreender o lugar do outro. Nessa teoria dos jogos vem por circunscrever como, de certa forma, a teoria dos jogos, a partir de uma percepção estrutural da linguagem, compreendendo-a como repetição, partindo de Freud, inclusive, né, pode nos fazer entender determinados comportamentos que se repetem, inclusive a própria violência que se exerce no filme de forma repetitiva, né, através de sistemas vários que se reverberam a partir de vários modos de expressividade da linguagem. É muito interessante essa questão, né? Mas prossigamos aqui no texto resumo. Para existir um trauma, segundo Freud, seria necessário haver no mínimo dois eventos. Notem aqui a relação do filme dentro da perspectiva do passado e do presente na narrativa que se reencontra, como eu já tinha dito. Ou seja, não existe um sujeito constituído, mas um sujeito provocado a adequar-se ou a cada tipo de jogo estabelecido de forma estrutural.
não pensada, mas a linguagem implica a repetição, mesmo diante do aleatório. É o que ocorre no filme a partir da relação com as cartas que fizemos alusão no conto de Edgar Allan Poe, que o próprio Lacan faz. Em relação às cartas e incêndios, o que se desenvolve na narrativa é uma sequência de reconhecimentos de acontecimentos através de uma certa repetição dos eventos que trazem luz aos traumas vividos pela personagem principal, ou seja, a mãe. Ou seja, certas regras que se repetem por intermediação da linguagem, assim como no conto de Poe. Importante ressaltar o que Lacan assinala sobre o sujeito que participa de determinado jogo. Ele diz: não cabe tentar adivinhar ou colocar-se no lugar do outro em um jogo de par ou ímpar. Somente se pode saber o que estiver na sua própria mão, se um número é par ou ímpar, assumindo as regras do jogo. Isso fica bastante claro na narrativa do filme, enquanto um dos irmãos tem uma dificuldade enorme de ser empático com sua própria mãe, como já tinha falado. Apenas passa a assimilar a narrativa, que tem relação total consigo, quando passa a entender sobre as regras do mesmo jogo, né, no qual teria tamanha resistência desde o início em assumir. Assume uma determinada subjetividade de um sujeito que faz parte do jogo e a partir disso consegue despertar um vislumbre de empatia com o outro acerca da noção de representação linguística. E a partir disso passa a assimilar determinadas narrativas que fazem parte da sua própria vida. É interessantíssimo o modo pelo qual Lacan coloca essas questões aqui, né? Que tem muito a ver com a nossa vida de um modo geral, a vida prática, e para quem é psicólogo na vida prática clínica, com certeza pode observar essas questões, de como, por muitas vezes, não basta a linguagem comum, no sentido de que eu comunico a você aquilo que eu sinto, eu comunico quais são os meus impactos de vida, eu comunico a você quais são os meus ímpetos, né, mas isso não basta, isso não é suficiente para colocar, né, um outro não no sentido lacaniano aqui, mas um outro como outrem, uma determinada perspectiva na mesma circunscrição do meu vislumbre sobre o mundo, dentro das minhas dores, dos meus sofrimentos, né, das minhas cicatrizes, das minhas perspectivas, daquilo que eu passei referente ao mundo. Entretanto, através da própria linguagem, de um certo jogo linguístico, você pode, de certa forma, reestruturar essa relação para com uma relação, inclusive, de alteridade. Isso aqui é extremamente importante, né, na minha percepção, né, para observar como a linguagem ela se estrutura, né, como o próprio Lacan fala, né, o inconsciente se estrutura como linguagem, de certa forma, como se você estivesse manuseando, né, essas possibilidades, esses mapeamentos da linguagem que pode ser exercido de formas várias. Acho que são dois exemplos, a partir de uma literatura e a partir de um filme, né, que o Lacan faz, e aqui que nós estamos tentando fazer esse paralelo, né, mas que você pode identificar certas compulsões a repetições no sentido de uma releitura de Freud através de Lacan, né, de determinados jogos que se estabelecem por trás da linguagem, certas regras que se estabelecem através da repetição e poder, assim, de certa maneira, trazer uma perspectiva mais aprofundada acerca de determinadas experiências de relações, intermediações ou intervenções dentro do contexto social, dentro do contexto interventivo clínico, dentro de um contexto teórico, dentro de uma compreensão mesma, né, dessas especificidades e para fazer uma leitura, inclusive, cinematográfica dessa obra, que recomendo bastante, inclusive, né, para você observar esse movimento dentro do próprio filme, né, se você tiver a possibilidade de enxergar esse movimento, né, dessa possibilidade de comunicação, né, das inquietudes, dos ideais de um ser humano através de uma reestruturação de jogos de linguagem. É muito interessante. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Lacan e o filme Incêndios. Se tiver a oportunidade, assista. Se eu tiver o link online, deixo aí na descrição. Se puder ajudar o nosso canal através do nosso Pix ou através do nosso Apoia-se, agradecemos, pois isso é fundamental para que continuemos fazendo nossos vídeos e nossas intervenções aqui, nosso trabalho aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal Gap Filosófico.